Me trancaram no dia 27 de março e a primeira noite a gente foi descer. Na verdade, é importante ressaltar que não foi nos informado absolutamente nada sobre lockdown, sobre fechar o nosso prédio, nada. Tanto é que a gente tinha comida, mas se a gente soubesse que iríamos ficar em lockdown, a gente teria se precavido, né? Teria se preparado. Mas eles simplesmente só fecharam o nosso prédio. Filme de terror. É assim que a DJ brasileira Luana Pinho, que mora em Xangai, descreve os 39 dias em que está trancada dentro de casa e o clima na cidade onde vive há 9 anos. A galera, ela não tá com medo de, de pegar o vírus, né? De pegar o Omicron pelo vírus. Ela está com medo de pegar o vírus e ser mandado para esses centros de quarentena que são absurdos, são assim, edonhos, é um filme de terror mesmo. Ela diz que muita gente anda revoltada e também fala muito dos astronautas, os voluntários super protegidos que ajudam a monitorar o isolamento de quem mora em um prédio, um bairro ou mesmo um vilarejo inteiro, onde casos de Covid foram detectados. E comemora porque vive em uma zona em que a operação dos entregadores de comida e de produtos básicos está autorizada. Do lado que eu moro, né? O Pudom ainda não está acontecendo isso. Então, eles ainda estão dependendo do governo e algum ou outro condomínio que consegue pedir online alguma coisa. Então, teve muita gente que passou fome, teve muita gente que passou necessidade, que não teve essas cestas básicas que o governo prometeu. Nossa, gente, parecia assim um filme de terror, assim. Na verdade, está parecendo um filme de terror, é muito absurdo. Mas a taxa de mortalidade na capital econômica da China, com 26 milhões de habitantes, pode até ser considerada baixa. Foram 32 mortes no domingo contra 38 no sábado. Mas para o governo chinês, que implementou a chamada política de Covid-0 desde o início da pandemia, é muita coisa. As autoridades de Xangai prometem dar um alívio na pressão se as coisas melhorarem até o dia 8 de maio. Mas nada indica que o vírus vai sumir. Pelo contrário, a preocupação é com o aumento do número de casos não só em Xangai, mas também em Pequim. Pequim decidiu fechar alguns espaços públicos hoje por causa do avanço de casos de Covid por lá. As novas regras, olha só, valem para alguns complexos residenciais, para escritórios e para uma universidade. Algumas escolas e pontos turísticos já tinham sido fechados nos últimos dias. Se na comparação com praticamente todo mundo a taxa de mortes por Covid é baixa, por que a China adota um regime tão duro para lidar com novos casos da doença? Em que medida isso sinaliza um fracasso da campanha de vacinação no país? E como essa situação afeta a economia dentro e fora da China? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um especialista em China e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Fique com a gente. Professor Maurício Santoro, o médico americano, o Anthony Fauci, super referência em Covid, deu recentemente uma entrevista aqui para o Globo, exclusiva, e na qual ele afirmou que muitos, na verdade, já acreditam que é impossível erradicar o coronavírus do planeta. E aí a gente vai para a China, Nesse contexto, como se explica essa política de Covid-0, que é defendida com muito vigor pelo governo chinês e que segue sendo implementada no país? A China, no início da pandemia, adotou uma política de tolerância zero com a Covid, que em 2020, em 2021, foi algo bem sucedido. A China teve um número de mortes muito pequeno, na casa de alguns milhares, em contraste, por exemplo, com quase 1 milhão de mortos nos Estados Unidos. Mas agora, em 2022, essa política chinesa de Covid-0 está sendo muito questionada, dentro e fora do país. Há várias razões para isso.
mas tem duas delas que são as mais importantes, né? Primeiro, o surgimento de variantes muito contagiosas do coronavírus, como a Omicron, tornaram muito difícil manter a vigência dessa política. As pessoas simplesmente se acabam contaminadas de uma maneira ou outra, como a gente está vendo, por exemplo, em Xangai. Praticamente todos os casos são detectados. Na média da semana passada, foram mais ou menos 17 mil casos por dia. Não é muito, especialmente por uma cidade tão imensa. Mas a política chinesa de Covid-0 é implacável. E a segunda razão de questionamento da política de Covid-0 vem da vacinação. Quer dizer, em 2020, nós não tínhamos ainda vacina. Então, o coronavírus era realmente algo muito perigoso, que podia matar uma quantidade enorme de pessoas. Hoje em dia, com as várias vacinas que já foram desenvolvidas, em muitos países, a maioria da população com 1, 2, 3 doses, né, se pode encarar a pandemia de uma maneira diferente e pensar um tipo de política mais flexível de viver com o coronavírus no cotidiano. O problema para os chineses é que o governo chinês acabou ficando muito associado a essa estratégia da política de Covid-0 e agora não está disposto a tentar alternativas. Continua se aferrando àquilo que deu certo em 2020, em 2021, sem querer aceitar que agora, em 2022, talvez fosse hora de uma abordagem diferente. E aí, claro, existem todas as peculiaridades do sistema político chinês. Como é diferente do Ocidente, né, a gente não tem um sistema democrático de eleições, a legitimidade do Partido Comunista, a legitimidade do governo, acaba ficando muito associada ao seu desempenho econômico ou à sua capacidade de lidar com grandes tragédias como a pandemia. Então há um medo também muito grande do governo em transformar aquilo que tinha dado certo no passado recente. Agora, Maurício, isso não tem um custo político alto para o Xi Jinping, que está focado aí em conseguir um terceiro mandato no Congresso do Partido Comunista no fim do ano? Tem um custo político alto para ele também a manutenção dessa política aí do Covid-0, né? Sem dúvida, né? O que a China está fazendo agora com esses lockdowns muito abrangentes em 46 cidades tem um custo político muito alto, tanto dentro do país, né, para o Partido Comunista, quanto também nas relações da China com outras nações e com outros atores internacionais, particularmente com as grandes empresas multinacionais. Bom, primeiro, do ponto de vista doméstico, esses lockdowns estão sendo cada vez mais impopulares, sobretudo no caso da cidade de Xangai, né? É a maior cidade da China, é um centro dinâmico da economia global e um lockdown que já dura mais de um mês, com muitos problemas de logística, principalmente dificuldade de entrega de alimentos, então famílias passando fome, enfrentando escassez. Aqui do meu lado, em Puxi, a gente até conseguia pedir online, mas tinha que acordar às 5, 6 da manhã para tentar selecionar, colocar no carrinho alguns alimentos, bem poucos, que estavam disponíveis e para conseguir pagar. Mas assim, como tava muita pessoa fazendo isso nesse horário, que era o horário mais fácil, era bem difícil conseguir comprar alguma coisa. Então, assim, foi desespero, assim, foi desesperador, sabe? E inúmeros momentos de distúrbios sociais, de protestos de rua, de panelaço, de cidadãos chineses enfrentando autoridades para sair sem autorização. Quer dizer, isso mostra o quanto a temperatura política está subindo em Xangai e potencialmente também em outras cidades chinesas que enfrentarem o mesmo tipo de situação. E do ponto de vista internacional, esses lockdowns são muito ruins para as cadeias produtivas, para as cadeias logísticas de uma série de grandes empresas. Elas dependem, por exemplo, do porto de Xangai, elas dependem de uma circulação ferroviária ou rodoviária dos seus produtos por grandes cidades chinesas. E elas vêm encontrando uma série de dificuldades, de atrasos em organizar esses fretes, em ter acesso a essas matérias-primas, a esses componentes. Então, o resultado disso vai afetar uma enorme gama de produtos e de serviços mundo afora, já que tantas empresas hoje dependem dessas fabricações na China. No fundo, o que você está dizendo é que, na verdade, o governo chinês teme que imagens de mortes sejam associadas à Covid na China, coisas que eles não passaram ainda ao longo desses últimos 2 anos. Eu lembro que eu li uma reportagem falando que o governo se incomodou muito com uma imagem de um corpo indo de um necrotério e associando esse corpo a uma morte por Covid. Tá aí a explicação dessa política rigorosa?
Essa é uma das explicações, né? Eu poderia dizer que o governo chinês se tornou um prisioneiro do seu próprio sucesso inicial no combate à pandemia. Então, o número oficial de mortos na China está em torno de 5 mil. Mesmo que a gente questione esses números, achando que eles são subestimados, vamos dizer que tenham sido 2 vezes mais do que isso, ou o triplo, ainda seria muito baixo. A gente está falando de países como os Estados Unidos e o Brasil, onde houve centenas de milhares de mortos. Num país como a Índia, por exemplo, pode ter havido mortos na casa de milhões, né? Então, esses números chineses são realmente muito impressionantes e eles viraram uma peça central da retórica do governo chinês em dizer para a sua própria população o quanto eles são melhores do que o Ocidente, o quanto eles são melhores do que o resto do mundo. Se o governo agora começa a flexibilizar e esse número de mortes aumenta, né, se ela chega, digamos, a 100 mil, a 200 mil, o governo estaria num problema político bastante grave. E aí vem também uma outra dificuldade advinda aí desse modelo da Covid-0. Como o número de mortes foi baixo, o número de casos foi baixo, a população não teve, assim, tantos incentivos para se vacinar. Muita gente na China tomou só a primeira dose, em particular entre os idosos. Então a gente tem grupos da sociedade chinesa que são muito vulneráveis ao coronavírus e que não estão com a proteção adequada, ou pelo menos não com uma proteção tão abrangente quanto ela poderia ser, dadas as circunstâncias atuais. Então esse também é um desafio muito grande para o governo da China. Tem inclusive os números aqui, por exemplo, da população com mais de 80 anos, só pouco mais da metade recebeu 2 doses e menos de 20% dos idosos com mais de 80 anos receberam dose de reforço. Segundo o próprio governo chinês, 48% da população acima de 70 anos tem o esquema completo, com 3 doses. Realmente é muito pouco. E vale lembrar, né, Maurício, que a China está numa cruzada aí para mostrar que é autossuficiente, tanto é que utilizou basicamente vacinas de produção chinesa, né? Não usou em massa as vacinas de RNA produzidas fora do país. Exatamente, Carolina, isso também é um problema, né? Por quê? Embora as vacinas chinesas tenham um nível bastante bom de eficácia e tenham sido importantes para combater a pandemia em vários países, inclusive aqui no Brasil, elas não são as melhores. A gente tem essas vacinas feitas com as novas tecnologias do mRNA, que são muito mais eficazes, né, e poderiam estar sendo utilizadas, né, para proteger, por exemplo, os idosos ou grupos com doenças crônicas, né, pessoas que tenham realmente vulnerabilidades maiores ao coronavírus, mas por razões políticas, né, de um nacionalismo, de uma questão de autossuficiência, esse tipo de vacina mais moderna não está sendo usado na China. Então isso também é um problema, também é uma dificuldade para esse momento atual. Agora, a China também se notabilizou ao longo dos últimos anos, inclusive bem antes da pandemia, com seu crescimento econômico. Esse crescimento, naturalmente, foi afetado ao longo dos últimos 2 anos e continua sendo agora com essas políticas de restrições que, inclusive, envolvem Pequim. Isso tem sido debatido por lá? O que o pessoal tem dito? Quando que esse dilema entre economia e combate à Covid pode ser superado pelo lado da economia? Bom, hoje a economia chinesa está vivendo um momento bastante difícil, complicado, que é provavelmente o pior em 30 anos. E essa conjuntura negativa vem da combinação de 2 fatos. O primeiro deles é exatamente esse novo surto de Covid na China, com os lockdowns em grandes cidades, e o segundo são os efeitos da guerra da Ucrânia e das sanções internacionais contra a Rússia. Quer dizer, a China é um país muito próximo do ponto de vista político e diplomático da Rússia, tem feito uma posição na guerra, né, que, enfim, não é apoiar a guerra, não é apoiar a invasão da Ucrânia, mas é também se recusar a condenar a Rússia e tentar defender os russos em vários momentos. É uma posição diplomática delicada e tem havido um receio grande, né, por parte dos chineses de que essas sanções contra a Rússia acabem afetando negativamente a própria China. O que vai acontecer com empresas chinesas que continuem a fazer negócios com a Rússia, apesar dessas oposições no Ocidente? Quer dizer, tem um ambiente de tensão ali que não é bom para os negócios e que prejudica a China. E no caso dos lockdowns, né,
tudo que isso significa em termos ali de problemas de logística, de queda de consumo, de não circulação de pessoas. A gente está agora, por exemplo, num grande feriado nacional chinês, que é o Dia do Trabalho. Em circunstâncias normais, haveria muita gente viajando, passeando, gastando, consumindo. Tudo isso tem um impacto para a economia, né? E lembrando que o cenário de 2022 é muito diferente do que era de 2 anos atrás. Quando a pandemia começou e a gente tinha essa discussão sobre economia versus combate ao coronavírus, né, era um cenário que não havia vacinas, não havia proteções. Então, a necessidade de um lockdown rígido era muito maior naquela época. Hoje em dia, com os instrumentos que nós já temos disponíveis para combater o vírus, há a possibilidade de políticas muito mais flexíveis, né? Nós não precisamos mais recorrer àquelas medidas draconianas do início da pandemia. E é claro também que depois de 2 anos de restrição, existe uma exaustão psicológica, social muito grande. As pessoas querem circular, querem voltar para a vida social, né? Então isso também é um fator para se levar em conta. Agora, Maurício, na semana passada o governo chinês prometeu investir mais em infraestrutura para tentar aquecer a economia, né? Compensar um pouco os efeitos, mitigar os efeitos tanto da guerra quanto do lockdown. O governo tem, de fato, capacidade para, via investimento estatal, compensar isso tudo? Ou é uma tentativa política ali de melhorar um pouco a imagem do Xi Jinping? É uma tentativa de lidar com essa situação ruim, mas ela contraria aquilo que o governo chinês tem feito ao longo dos últimos 10 anos, que é justamente tentar estimular muito mais o consumo, fazer as pessoas realmente gastarem mais e reduzir essa dependência dos investimentos em infraestrutura e reduzir a dependência das exportações, do comércio exterior para a economia chinesa. Bom, por que o governo está tentando estimular o consumo? A participação do consumo no PIB chinês ainda é muito baixa para os padrões internacionais. Ela hoje está alguma coisa aí na faixa dos 50%, enquanto que num país desenvolvido ela é 70%, até mais do que isso, né? E reflete o fato ainda de que muitos chineses pertencem a uma classe média ainda bastante precária. Não tem ainda tanto essa capacidade de consumo quanto se tem a classe média dos Estados Unidos ou da União Europeia. E até pouco tempo atrás, a principal diretriz econômica do governo Xi Jinping era o que eles chamavam de prosperidade comum, que era melhorar a distribuição de renda na China. A China de hoje é um país bastante próspero, mas também ficou um país muito desigual. Os abismos entre pobres e ricos aumentaram muito nas últimas décadas. Então isso é uma preocupação política para o Partido Comunista, né, que está tentando reduzir isso, sabe o quanto a desigualdade é um elemento de tensão social, né? Mas a melhor maneira de fazer isso é exatamente pela via do consumo. Esse tipo de investimento em infraestrutura, ele, claro, traz um benefício para a economia, ele gera um crescimento, mas não de maneira que vá beneficiar os mais pobres, que era aquilo que o governo vinha tentando fazer. Então a pandemia representa também aí um obstáculo grande para essa agenda redistributiva do governo chinês, para a tentativa ali de modificar as direções do seu progresso econômico, né? E vamos lembrar que esse ano é um ano importante para a política chinesa. Em outubro nós vamos ter um congresso do Partido Comunista que provavelmente vai confirmar o presidente Xi Jinping no 3º mandato, o que é algo inédito, né, desde que a China começou as suas reformas econômicas, e é também um congresso no qual vão ser escolhidos ou redefinidos os dirigentes que formam a cúpula do Partido Comunista. Então, esses problemas que a gente está observando em Xangai, em Pequim, em outras grandes cidades chinesas, né, eles podem ter efeitos políticos muito danosos para as carreiras de vários dirigentes. Podem levar ali a uma dança de cadeiras entre quem vai ascender e quem vai declinar politicamente no próximo congresso do partido. Essas medidas impostas pelas autoridades chinesas para conter os casos de Covid podem causar impactos na economia do mundo todo. Com menos produtos no mercado e mais dificuldade no transporte, os preços sobem. E o consumidor brasileiro, que já vive um período de inflação alta, vai sentir o reflexo disso no bolso.
Professor, falando da China para o mundo, né? O senhor já mencionou a questão da cadeia logística, das dificuldades de suprimento do mundo. O Porto de Xangai é o maior do planeta Terra, 10 vezes maior do que o Porto de Santos, e aí gera inflação. A inflação já está em alta, enquanto a gente conversa, o próprio Banco Central dos Estados Unidos está aumentando os juros. Essa crise de suprimento causada pela China, pelo lockdown em Xangai, isso pode ter um efeito duradouro? Isso vai ter efeitos muito ruins em vários países, inclusive no Brasil. Como você observou, Roberto, a gente já tem um problema global de inflação que vem pela perturbação das cadeias logísticas devido à pandemia e à guerra na Ucrânia. Então, por exemplo, a guerra está levando ali um aumento de preço de fertilizantes, de alimentos básicos como trigo, e tudo isso afeta, né, diversas nações. A gente está sentindo isso aqui muito forte no Brasil, com a maior inflação desde o Plano Real em 1994. Então, para toda uma nova geração de brasileiros, é uma experiência traumática, né, com a inflação. E agora, com esses lockdowns na China e com o que eles representam para a desorganização das cadeias produtivas globais, a gente tem mais esse fator ainda atrapalhando ali na produção, na circulação de mercadorias e levando ali ao aumento de preços. A gente vai ter, por exemplo, um grande engarrafamento logístico ali em torno de Xangai, de Hong Kong, de Guangzhou, de outros grandes portos chineses, uma espera maior dos navios para poder atracar, desembarcar suas mercadorias, carregar os produtos chineses. Então, o preço do frete vai aumentar, esses atrasos em matérias-primas, em bens intermediários, né, em equipamentos eletrônicos, o que seja, isso vai atrapalhar também muito o trabalho de várias empresas mundo afora. Tudo isso chega no fim do dia como mais inflação. Então, é um momento bastante complicado, e se a gente olhar o cenário de um país como o Brasil, vamos olhar aqui alguns dos nossos indicadores econômicos básicos, né? Inflação, taxa de juros, desemprego, tudo isso já está em 2 dígitos no Brasil, já está mais de 10%. Então vai ser um ano bastante difícil também para nós. Maurício, a gente está falando aqui da situação de Xangai, mas já há um temor também do avanço dos casos em Pequim, né? Você acha que o governo chinês vai dobrar a aposta e impor restrições mais severas também em Pequim, ficar com as suas 2 principais cidades sob um lockdown severo? É um golpe forte na economia e na política, né? Sem dúvida, é um momento muito difícil para a liderança chinesa. Pequim ainda não está oficialmente em lockdown, mas está caminhando para isso. Já são várias restrições, como fechamentos de cinema, de academias de ginástica, uma frequência muito grande de testes, né, de exigência de testes no cotidiano. Então, Xangai é a cidade mais importante do ponto de vista econômico na China, e Pequim é a capital, é o centro da vida política. Então, a gente ter o centro político e o centro econômico da China num lockdown muito severo, agora em meados de 2022, 2 anos e meio depois do início da pandemia, é muito grave, né, e mostra o tamanho das dificuldades que a China está enfrentando. E, ao mesmo tempo, também, né, é difícil para o governo chinês buscar uma alternativa. Quer dizer, significaria ter que dar as costas para toda uma política de Covid-0 que até agora foi um sucesso e que tem sido divulgada o tempo inteiro pelo governo exatamente como o diferencial da maneira como o Ocidente tratou tudo isso, né? Agora, os descontentamentos por parte da população estão aí muito visíveis, né? Um cenário de protestos, de inquietação, isso também é algo que o governo vai acompanhar ali com muita cautela, né? Então é observar o que vai ocorrer pelos próximos dias, mas tudo leva a crer que sim, que Pequim também vai entrar em algum tipo de lockdown. E se mudar essa política agora de maneira abrupta, causa uma imagem política muito ruim para o governo, né? É difícil fazer uma mudança de planos, abdicar desse tipo de política a essa altura do campeonato, né? Exatamente, né? O grande modelo bem-sucedido dos chineses foi como eles lidaram com o lockdown em Wuhan, no início da pandemia. Foram ali muito eficazes em conter o coronavírus em torno da cidade de Wuhan, de algumas províncias ao redor, né? Em torno de 70% dos casos de Covid na China tinham acontecido ali, né? E a vida pôde seguir com algumas restrições, mas mais ou menos normal no resto do país, né? Agora é diferente, né? Agora a gente está vendo ali um cenário bem mais complicado, são mais de 40 cidades já em lockdown total ou parcial, incluindo centros econômicos muito importantes, Xangai, Hong Kong, Guangzhou, e agora também aí, pelo que a gente está vendo, em breve Pequim, o coração político da China. As autoridades também reforçaram a fiscalização para garantir que os moradores participem da campanha de testagem em massa.
20 milhões de pessoas estão passando por exames de Covid de rotina ao longo dessa semana. Então também é algo que nos leva aí a uma reflexão, né, sobre como é que a gente vai viver com o coronavírus no longo prazo. E claro, a China hoje é o caso mais dramático, mas a gente tem visto, por exemplo, um aumento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, né, sobretudo na cidade de Nova York, onde as restrições também aumentaram agora nos últimos dias. Então é esse desafio de que, como dizia o Dr. Fauci, né, o vírus não vai desaparecer, ele vai continuar com a gente aqui por algum tempo. Então nós temos que encontrar as maneiras de continuar a seguir com a nossa rotina, com os nossos esforços, talvez com alguns níveis novos de proteção, como o uso de máscaras e tal, mas é um problema para todos os países, né? Talvez mais pronunciado no caso da China, por conta desse contraste com a sua experiência inicial. Professor Maurício Santoro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, professor, um abraço. Eu que agradeço, Carolina, agradeço, Roberto, muito obrigado, um bom dia. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A Luana, que deu um longo depoimento pra gente aqui nesse episódio, tem relatado o dia a dia dela no isolamento nas redes sociais e fará uma live nessa quarta-feira com outras brasileiras que também moram em Xangai, às 21h, no horário de Brasília. A produção é da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.